Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de História, dando continuidade aos estudos sobre Grécia. Vamos dar uma parada na nossa viagem, vamos dar uma parada aqui no período arcaico, período que vai do século VIII ao século VI a.C. Você pode encontrar também o período arcaico como estando no tempo do século VII até o século VI, o que para nós aqui não fará grandes diferenças, certo? Bom, especificamente nessa aula, a gente vai fazer uma introdução a este período e falaremos sobre Esparta. Atenas, que é uma cidade que tem uma complexidade maior na sua estruturação, na sua dinâmica, a gente gasta uma aula específica para ela, beleza? Bom, então começando a nossa viagem, vamos lembrar que o período arcaico é aquele que vem imediatamente após o período homérico. E o que acontece que nós saímos do período homérico e chegamos ao período arcaico? Quer dizer, o que marca essa transição? O que marca a transição, gente, é a segunda diáspora grega. Qual que foi a primeira mesmo? A primeira foi a invasão dos dórios, certo? Que vai marcar a passagem do período pré-homérico para o período homérico, certo? Aqui você tem aula sobre a primeira diáspora, o período pré-homérico e o período homérico, você tem aí no canal. Bom, o período pré-homérico, então, ele vai se extinguir, ele vai deixar de existir com a segunda diáspora grega. A segunda diáspora grega, lembra lá por que ela foi motivada mesmo? O que aconteceu na Grécia continental? O que aconteceu, velho, foi que os gênos, eles se mostraram insuficientes. Quer dizer, lembra lá os gênos, né, paterfamílias, enfim, não propriedade privada, livre exploração da terra, essa forma de organização social, a forma gentílica, que a gente fala, essa forma gentílica, ela não estava mais cumprindo com a sua função, ou seja, ela estava tornando-se inútil. Ao tornar-se inútil, o que aconteceu? A segunda diáspora, ela vai provocar uma estratificação social. Ou seja, o que é estratificação social? Lembra lá, você tem aula no canal aí de Sociologia. Estratificação social é dispor em locais, em camadas sociais, conjuntos de pessoas. É aquela sua famosa pirâmide, né? Aquela piramidezinha que todo professor de história faz, e vai cortando a pirâmide assim e vai escrevendo nomezinhos. Aqui é tal, aqui é tal, aqui é tal, aqui é tal. Né? Muito bem. Bom, então a segunda diáspora grega, ela resultará na estratificação social e na colonização das terras do Mediterrâneo. Aqui é ponto final. Só que você sabe que história não é assim, né, velho? É tudo uma continuidade. Então, a gente só fica separando, colocando em caixa, colocando em, enfim, em compartimentos, mas as coisas não são assim, né? Elas são sempre algo contínuo. O período, então, o final do período homérico é esse da segunda diáspora. E imediatamente vem o período arcaico. É claro que as coisas não são assim, mas, né, deixamos de maneira didática, é isso. Ou seja, vai haver, no final do período homérico, a segunda diáspora grega,
Essa segunda diáspora, ela será provocada pela insuficiência da comunidade gentílica. Com isso, há uma estratificação social e os gregos, eles saem da sua região continental, então, especialmente lá da península do Peloponeso e da Península Ática, eles saem e começam a colonizar, então, a ocupar outras regiões do mar Mediterrâneo. Especificamente, gente, seriam outras regiões do mar Mediterrâneo, mas também do mar Egeu, do mar Jônio, né? Então, enfim, para facilitar aqui a compreensão, as anotações de vocês, a gente deixa como está, certo? Bom, vamos sair daqui, vamos sair do período homérico e vamos chegar ao período arcaico. Período arcaico, gente, ele tem, grosso modo, duas características. Ou seja, o período arcaico, de tudo que a gente vai falar, duas coisas são palavras-chave, né? Falou período arcaico, imediatamente você tem que lembrar de duas coisas. A primeira coisa, né, a primeira palavra seria a Magna Grécia. Magna Grécia. Expressão latina, sem acento mesmo, que significa a Grande Grécia. Quer dizer, a colonização provocada a partir dessa segunda diáspora, ela será tamanha que a região, ou que o povo grego estará tão disperso que a gente chama esse período, ou essa territorialidade grega, né, a gente vai chamar de Magna Grécia, a Grande Grécia. A Grande Grécia, gente, ela será composta por a colonização, né, a Magna Grécia, vocês vão ver no mapa depois, a Magna Grécia, ela vai abarcar regiões da África, uma partezinha da África, vou colocar aqui uma partezinha da África, do Egito. Haverá, ainda que pequena, uma interiorização na região, né, da Ásia Menor. Isso, a Ásia Menor, lembra que a Ásia Menor é a Jônia, certo? Ela está lá toda ocupada já a partir da primeira diáspora, ou com a primeira diáspora, acontece essa colonização na costa da Ásia Menor, mas vai haver um processo de uma pequena interiorização, certo? Além disso, gente, pega especialmente, né, quando a gente fala aí da Magna Grécia, a gente está lembrando, a gente tem em mente, né, a Península Ibérica. Isso mesmo, né? Ou seja, a Itália que vai ser constituída, né, unificada lá no século XIX. Península Ibérica, meu Deus do céu, Península Ibérica nossa, aí sim, a Península Ibérica é aquela de Portugal e Espanha, né, velho? Que também vai ter, mas a mais importante, Península Ibérica e Itálica, puta merda, é isso mesmo. Então, né, e a Itália. E até, gente, eu vou parar por aqui, mas vocês verão no mapa que a gente vai ter uma partezinha da França, daquilo que será chamado de França, vai haver uma colonização, inclusive lá dentro do Mar Morto, uma partezinha da Rússia, cara, né? É bem louco mesmo, bem louco o negócio, daqui a pouco vocês vão ver. E, então, a segunda palavra-chave, além de Magna Grécia, a consolidação das cidades-estado. Estado no singular. Cidades-estado é o plural de cidade-estado. Certo?
Muito bem. Consolidação, então vai ter a sua formação, consolidação e depois lá no helenismo a dissolução das cidades-estado. Bom, vamos ver aqui a Magna Grécia, o bagulho é louco, olha só que coisa linda, meu mapa aqui no Paint. Turma, esse mapa eu já volto lá, tá? Não fica bravo. Ó, olha aqui a legenda. Assentamentos, ocupações gregas e ocupações fenícias. Fenício, a gente não vê essa partezinha verde aqui, né? Dos fenícios não importa aqui para nós, né? Você tá ligado que o vestibular, ele é eurocêntrico, então tudo que é Oriente a gente não dá lá tanto valor, deixa quieto, vamos olhar apenas para aquilo que é ocidental. No caso, olha aqui os gregos, de onde eles estavam. Quando a gente fala Grécia continental, turma, nós estamos falando daqui, certo? Dessa regiãozinha aqui, ó. Essa é a Grécia continental. Aqui, Ásia Menor, lembra que essa parte aqui, ela já havia sido colonizada, mas especialmente as ilhas aqui, tá? Essa parte é chamada de Ásia Menor ou as colônias da Jônia, Ó lá, no século VI é onde vai Éfeso, tá aqui embaixo, Mileto, Éfeso está aqui, é onde a gente vai ter o início da filosofia. Lembra lá, gente, que eu falei que a Magna Grécia, ela chega até a Rússia? Aqui, olha que legal. Egito, África, velho, África, Península Ibérica, Península Itálica, partes da França. Então, deu para você entender o rolê, né? Grosso modo, o que a Magna Grécia representa? Ela representa, por isso que eu disse, as terras do, vamos trocar aqui, ó, as terras do Mediterrâneo. É no terceiro período, portanto, é lá no período arcaico, que o mar Mediterrâneo será ocupado, não podemos falar dominado, porque existe uma certa disputa, né, entre gregos e fenícios, mas o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, será também ocupado pelos gregos. Certo, gente? Então, espero que tenha ficado claro aí na cabeçorra de vocês. Muito bem, voltemos. Bom, exposto o que é a Magna Grécia, voltemos lá. O que então ficaria, o que é essa consolidação das cidades-estado? Em outras palavras, o que é a cidade-estado? Bom, essa é uma pergunta bastante difícil, por quê? Porque ela envolve questões filosóficas, ela envolve questões sociológicas, ela envolve questões, evidentemente, históricas. Eu vou me cercear, me limitar a expor a definição de cidade-estado do ponto de vista histórico-político, certo? A decorrência ou as outras possíveis definições, especialmente do ponto de vista filosófico, eu não vou tratar aqui, embora elas sejam de grande importância. Mas nós temos uma aula sobre os sofistas, uma aula um pouco antiga que eu fiz, mas que farei outras aí no decorrer desse ano, e aí você pode recorrer a elas caso você queira uma definição mais abrangente, mais rigorosa do que seria a cidade-estado, certo? Mas ficamos aqui, afinal de contas estamos numa aula de história. As cidades-estado é
grosso modo, uma unidade política autônoma. Aí já está ótimo, né? Se você lembrar pelo menos disso, já está muito bom. Quer dizer, cidades-estado são territórios que se auto-administram. A gente poderia dizer, são autarquias. Né? Veja se faz sentido. São autarquias, são unidades políticas, evidentemente sociais, culturais, etc., mas especialmente unidades políticas que se autogovernam, que, portanto, não dependem de nenhuma outra entidade, de nenhuma outra instância que não dela mesma para se organizar e para ser administrada. De que modo que isso é uma novidade espetacular? Porque no Oriente nós não tivemos cidades-estado. No Oriente nós tivemos impérios, ou seja, nós tínhamos uma unidade territorial bastante abrangente, em que existia um centro e que desse centro irradiava as relações de poder, certo? Ou seja, se você pensar no Império Persa, né, bastante famoso, no Império Macedônico, que a gente vai ver também, nesses lugares, o Egito, né, nesses lugares existia um centro que capitalizava, um centro que centralizava todo o poder e que, a partir desse poder concentrado, ele se irradiava para as regiões mais longínquas, para as regiões mais distantes desse centro. Enquanto que uma cidade-estado, normalmente, com exceção de Atenas, num determinado período aí, enquanto as cidades-estado, elas são territorialmente muito pequenas, nós temos até hoje catalogadas em torno de 300 cidades-estado nessa região que eu mostrei para vocês, da Magna Grécia, em torno de 300, de novo, catalogadas. Muito provável nós tínhamos mais, mas, né, enfim, as fontes históricas, os resquícios, as ruínas dessas cidades, elas não existem mais, então, mas nós temos em torno de 300, todas elas autossuficientes, todas elas que gerenciam a si mesmas. Isso é bastante importante, essa é a primeira característica. Uma cidade-estado é uma unidade política pequenininha que se governa, se autogoverna. As cidades-estado, elas são dominadas pelos demos, né? Então, cidades-estado, haverá o predomínio das tribos urbanas sobre as tribos rurais. Isso não é universal. Não é hoje nós sabemos que uma cidade-estado, ela não se caracteriza pelo domínio único ou pelo domínio das tribos urbanas sobre as tribos rurais. Por muito tempo, né? Por muito tempo, se dizia isso. Hoje nós sabemos, né, os historiadores, enfim, os estudiosos, eles já são mais ciosos dessa afirmação. Quer dizer, quando a gente universaliza muitas coisas, acaba dando erro. Porém, para o vestibular, coloca lá, né? Quer dizer, uma cidade-estado é quando há o predomínio das tribos urbanas frente às tribos rurais.
ou seja, as cidades-estado. O que significa essas tribos? Lembra, né, que os gêneros eles foram aumentando a ponto de explodir, certo? No final das contas, você tinha lá as tribos, e a junção das tribos da urbana e a tribo rural daria o que a gente chama de demo, né? Demos. Então, significa dizer aqui que uma cidade-estado é aquela que a cidade ou o centro urbano, né, dessa cidade-estado, ele tem um certo predomínio sobre o centro rural. Em outras palavras, gente, em resumo, significa que há um certo domínio do poder da cidade sobre o campo, certo? De novo, se daqui a 20 anos, talvez, daqui a 15 anos, o vestibular ele vai chegar nesse ponto. Hoje a gente já não entende isso mais como uma verdade absoluta, nem como uma característica indispensável, etc. Mas, para nós aqui, é assim que vai ser, tá? É assim que você pode responder sem problema nenhum, não vai dar erro, tá? Consolidação das cidades-estado, então, unidade política, autônoma, predomínio das tribos urbanas frente às tribos rurais. E você vai ter a cidade-estado, finalmente, na cidade-estado, uma separação entre poder político e poder religioso. Isso daqui, gente, é muito importante. Quer dizer que os políticos, aqueles que possuem poder, eu estou tomando político no sentido bastante simples, né? Bastante raso, para a gente poder melhorá-lo depois. No caso aqui, então, aqueles que de fato exercem a lei, discutem as leis, que gerenciam, digamos, a cidade-estado, esses caras, eles não se identificam com o poder religioso. Ou seja, até em Esparta, né, vocês vão ver isso, que é, do ponto de vista cultural, muito diferente de Atenas. Até em Esparta você vai verificar uma cisão, um corte, uma separação entre o poder político, ou o poder da administração da polis, e o poder religioso. A religião e a política, elas estarão, aspas, encarnadas em pessoas diferentes. E por que isso é uma novidade muito grande? Porque se você volta lá para o Oriente, o que você vai ter? Você vai ter que o rei, ou seja, aquele que tem poder político, ele também tem poder religioso. Ele é o representante de Deus, ou ele é o próprio Deus. Então, é bastante importante isso, a separação entre o poder político e o poder religioso, certo? E essa separação, ela só foi possível porque verdadeiramente é dentro das cidades-estado que se cria a política. Ou seja, vou colocar aqui bem grande, ó, a criação rigorosa do termo, da política. Criação, vírgula, rigorosa do termo da política. Então, essa separação entre poder político e religioso nada mais é do que a criação da política. Homens de carne e osso que gerenciam, que organizam, que legislam por eles mesmos.
não amando de qualquer transcendência. Isso tem que ficar claro para vocês. Por quê? Porque essa será a marca do Ocidente. A marca do Ocidente, embora tenha sido ofuscada ao longo da história, ou seja, embora ao longo da história nós tivemos líderes políticos que se entendiam também como representantes imediatos de Deus, embora isso então estivesse presente, esteve presente na nossa história do Ocidente, o Ocidente é marcado por essa cisão: poder político de um lado, poder religioso de outro, certo? Organização da cidade, organização da sociedade de um lado e organização para o outro mundo de outro lado. De outro lado. Muito bem, muito bem. Se isso está claro, vamos continuar. Espero que tenha ficado claro, tá? Se não ficou, manda um comentário aí que a gente conversa melhor. Então, o que a gente vai ter no período arcaico é eu diria, a absoluta separação entre poder político e poder religioso, na figura, né, das pessoas representantes da gerência, para a gerência da cidade. São cidades, então, autônomas, que se autogovernam, que criam as suas próprias formas de convivência, certo? E quando, e eu espero que aí você tenha entendido, quando as tribos urbanas, elas influenciam, elas exercem o poder frente às tribos rurais, ou às tribos do campo, tá? Se você quiser. Bom, outra característica, então a característica, eu vou colocar aqui, gente, geopolítica. Qual era a geopolítica da polis? Ou qual era a geopolítica da cidade-estado? Quer dizer, como que ela estava, como que as suas instituições estavam dispostas naquela área, né, naquela área geográfica? As cidades-estado, gente, elas eram compostas basicamente por dois locais, né? Ou duas grandes esferas juntas, né? Que juntas davam a cidade-estado, mas a cidade-estado ela se dividia. Então eu vou colocar aqui entre a Acrópolis ou Acrópolis, mas tá difícil, hein? Acrópolis e com I, né? Se for manter o grego, entre a Acrópolis e a parte de baixo, que a gente costuma chamar de Ágora. Além destas outras partezinhas, nós temos a região ao redor da polis, quer dizer, ao redor da cidade, mas que essa parte rural, onde ficam, por exemplo, artesãos, então onde há uma produção, a produção do artesanato, ou então dos produtos, enfim, dos bens, né, consumíveis, e onde há a agricultura e a pecuária. Esse local, ele é periférico, ele é marginal digamos, ao centro, que é a Ágora. Ele é marginal à Acrópolis, porém, ele está abarcado pela cidade, certo? Por isso que fala lá, predomínio das tribos urbanas frente às tribos rurais.
é produzido nas margens, nas periferias, e esses produtos eles são trazidos para a cidade, certo? Mas essa região a gente não menciona, o vestibular também não cobra de você, ele fica concentrado na Acrópolis e na Ágora, certo? A Acrópolis, gente, é a parte alta da cidade. Lembra, né, que a geografia grega, ela é muito montanhosa, então você vai ter, ela fica aqui na parte alta. Na parte alta, você terá aqui, a parte alta, ela será composta pelos templos e pela casa dos eupátridas. Então, ó, a moradia dos eupátridas. E aqui, gente, a ágora é a parte baixa. A parte baixa, ela é o centro comercial, né? É onde está o comércio, é onde estará de onde as decisões políticas, é onde estará a Assembleia, né? Então eu vou colocar aqui a discussão política, e é onde nós teremos o fórum, a filosofia, o teatro, vai estar tudo na parte baixa. E é onde também há discussão política e moradia dos não eupátridas. Mas no caso aqui eu vou colocar dos pobres, certo? Dos não cidadãos. Mas isso é uma forçação de barra. Então, né, os pobres ficam embaixo. Então, os pobres ficam embaixo. Embaixo vai ter daqui a pouco, né, em Atenas, vai ter daqui a pouco teatro, filosofia, vai ter as arenas de discussão política, de apresentação, e na parte de cima nós teremos os templos, o aerópago, e nós teremos a moradia aí dos bem-nascidos. Por que é legal saber isso? Por que isso é importante? Olha só, gente, parte de cima, templo e a moradia dos bem-nascidos. Isso nos dá a ideia de estabilidade, permanência, imobilidade. Enquanto embaixo, né, na parte baixa, comércio, discussão, a moradia da turma mais pobre ou da turma sem terras, enfim. O que eu tenho ali? Mobilidade, transformação, fluxo. Você lembra, se você não lembra, né, temos diversas aulas aí, você se lembra que os pré-socráticos, eles falarão justamente, né, eles estarão divididos ali, justamente em relação a isso. Ou seja, imobilidade, permanência ou transformação, devir. Né? Veja que as próprias cidades gregas, elas já estabeleciam isso. Existe algo imutável, existe algo, por que não? Olha aqui, templos, né? Existe algo transcendente, mas também existe o âmbito da opinião, o âmbito da transformação, o âmbito da relativização, seja de ideias, seja de costumes e etc. Né? Então, veja que é uma questão bastante interessante para o seu vestibular. Né? Qual é a relação, como que as partes, como que a divisão dessas cidades-estado,
o que eu posso tirar delas, né? Permanência. Não por acaso, né, velho? Não por acaso que você vai... a tradição, então a moradia dos eupátridas, ela tem que estar em cima. Né? Afinal de contas, é uma postura imutável. A gente poderia colocar há um estamento ali, né? Os valores eles não podem mudar, eles não podem se alterar ali em cima. Imagina, dos templos, tá louco, né? Como assim que aquilo que o mito conta ele vai desmentir? Não pode ser. E, por outro lado, a ideia das opiniões, que elas são volúveis, que existe a ideia da vontade individual, do interesse individual. Não por acaso o comércio está junto com a política. Né? Não por acaso o comércio está junto com a política. E os pobres? Bom, os pobres eles vão à deriva mesmo, né? Eles vão à deriva, eles vão fazer aquilo que dá para fazer dentro daquele momento. Certo? Bom, como a aula ela se estendeu muito, eu vou parar por aqui. Certo? Eu vou, portanto, deixar uma aula específica para Esparta e depois eu faço uma aula específica para Atenas. Isso significa que a aula de Esparta vai ser bastante curta e de Atenas um pouquinho mais longa. Seja como for, gente, é bastante importante essa introdução. Por quê? Porque a cara desse período arcaico, isso que eu falei, a existência da Magna Grécia e a disposição, né, a ideia de cidade-estado e a disposição das instituições, ou seja, da geopolítica desse período, elas são bastante importantes porque isso estará presente em todas sempre, né, uma maneira bastante forte de dizer, mas ela estará presente em todas as cidades-estado gregas, né? Gregas. Então, isso vai se repetir em Esparta, isso vai se repetir em Atenas. Aí, na próxima aula, na aula de número 4, a gente vai falar só sobre Esparta, já tendo em mente todas essas coisas. E aí facilita muito. Beleza, gente? Então é isso. Muitíssimo obrigado. Um beijo a vocês. Até a nossa próxima aula. Valeu!